dias foram nos, vou usar uma palavra aqui que alguém já inventou, foram nos emburrecendo um pouco, não é? E, portanto, ficamos sem a prática. Mas Deus seja louvado pelos telemóveis, as Bíblias online e seus sumários, não é? Também. Texto que está, então, em Neemias, e é claro aqui que, desde já, fica o convite, obrigatória a leitura do texto integral de Neemias para perceber aquilo que nós estaremos a falar hoje, mas, naturalmente, diante da história que se condensa em alguns versículos de uma forma mais enfática, quero, portanto, fazer a leitura destes versículos e, nesse sentido, como uma espécie de pontuação de um resumo maior que fica para a vossa lição de casa, Praça da Mowatt, em polaco, fica para a vossa lição de casa, para que possamos ler aí o livro de Neemias e lembrarmos bem dessa história. Antes de fazermos a leitura, vamos pedir que o Senhor nos ilumine para ler e compreender aquilo que Ele quer nos dizer. Senhor nosso Deus e Pai, nós que estamos aqui reunidos em Teu nome, para Te adorar, para oferecer os nossos corações a Ti, para compartilhar com os nossos irmãos, Senhor, esse tempo de comunhão, em comunhão. Nós também o pedimos, Pai, que além das outras formas, que o Senhor, nesse momento, nos ilumine, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos lê-la e possamos, a partir do Teu Espírito Santo, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que o nosso coração, Pai, esteja como um terreno fértil neste momento. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai. E que possamos, Pai, compreender, perceber a mensagem, a Tua revelação a partir desta palavra, conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Pai, o pedido que fazemos em nome de Jesus. Amém. Portanto, vamos fazer a leitura de Neemias no capítulo 1, versículos de 1 a 9, depois, capítulo 2, versículos de 4 a 9, depois o capítulo 4, versículos 1 e 2, e depois o capítulo 6, versículos 15 a 16. Portanto, quem quiser aí acompanhar, fazer todo esse jogo, faça. Quem não quiser, ouça e depois faça a leitura detida em vossa casa do texto inteiro, que é isso que eu penso ser a melhor opção. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações.
Mas se voltares para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Capítulo 2, versículos 4 a 9. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. 4, 1 a 2. Quando Sambalate ouve que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Capítulo 6, versículos 15 a 16, por fim. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Irmãos e irmãs, como falei-vos aqui, eu tive que optar por alguns versículos apenas para nos contextualizar nessa história belíssima de Neemias, a qual toda a gente vai chamar de reconstruir os muros, a reconstrução dos muros, o restabelecimento dos muros, porque assim o é. Esdras restabelece os muros de Jerusalém, mas Neemias está ali a trabalhar para Artaxerxes. Neemias era o copeiro do rei. Ele diz isso no final, no último versículo do capítulo 1, que ele era copeiro do rei. E um dia, então, ele tem um encontro com algumas pessoas e ele pergunta como estão as coisas por Jerusalém, como estão as coisas ali na terra de onde ele é, da onde ele descende. E então dizem a ele que os muros estão derribados, as portas foram queimadas. Os muros de Jerusalém, que como nós sabemos, muito para além do que representam as cidades antigas, muradas, que nós bem sabemos, a resistência do povo, a garantia do povo, a segurança do seu povo, representa muitas coisas também do ponto de vista profético, do ponto de vista espiritual, como, por exemplo, podemos ler no livro de Ezequiel, onde as portas, que nós sabemos que estão ali fechadas, as portas do Omdorot estão fechadas, que será na profecia a entrada do Messias. As portas de Jerusalém e os muros de Jerusalém, que tinham uma representatividade tal, com diferença para aquele povo, estavam queimadas as portas, estavam derribados os muros.
E então essas pessoas falam para Neemias como que é a situação que está ali a ocorrer na cidade. E o texto nos diz que ele fica copiosamente triste. A ponto de, copiosamente triste, a ponto de, dia e noite, orar e jejuar, prantear pelo que ficou ali para trás. Neemias que não está a viver naquele sítio, mas vivia num outro contexto, mas ainda assim, Neemias então, diante dessa situação de miséria e desprezo da sua terra natal, do povo que é seu, dos seus antepassados, do povo que é acolhido, que é presenteado com as promessas de um Deus presente, de um Deus libertador, de um Deus que os socorreu quando estavam no Egito e os fez atravessar o mar, e lhes deu a terra que era a terra prometida, e lhes alimentou no deserto, e cuidou desse povo de uma forma tão preciosa, mas esse povo então foi exilado. Esse povo então perde a sua primazia, o seu direito de morar na sua própria terra. O povo então que foi acossado pelos seus inimigos, e um povo que, para além de tudo, tem o templo e tem o seu espaço deteriorado. A vergonha, a miséria, o desprezo são aquilo que nesse momento dizem quem é aquele povo, que é aquela cidade. E isto, ao chegar aos ouvidos de Neemias, que não está a viver ali, Neemias então profundamente triste, copiosamente triste, Neemias então, ele tem uma atitude diante de Deus, que é confessar os pecados, orar e confessar os pecados do seu povo. E é tão interessante que Neemias não está a participar diretamente daquilo que está a acontecer ali. Ele não mora ali. Mas ele, profundamente triste, então confessa o pecado, olha para a realidade, o porquê, aquela miséria, aquele desprezo, o porquê aquilo está a acontecer, ele compreende o porquê. E então ele, diante do seu Deus, ele confessa os pecados do seu povo, e também os dele, ele se enquadra nisso, e confessa os seus pecados e o pecado do seu povo, por compreender que aquela situação está a acontecer naquele momento, em virtude dos desvios do seu povo. E então, Neemias confessa o pecado, ora a Deus, confessa os pecados do seu povo, mas mantém-se assim ainda profundamente triste. E um dia, Neemias então, diante de Artaxerxes, ele que era copeiro do rei, experimenta o vinho antecipadamente e vai servir ao rei o vinho, e o rei o pergunta: por que estás tão triste, se não estás doente? E ele, com temor, Artaxerxes naquela altura, um dos mais poderosos homens, ele com muito temor, então o texto nos remete a ver a sua disposição em depender exclusivamente de Deus, e então ele, com temor, ele pede a Deus que conduza aquilo, e ele diz a Artaxerxes o motivo: estou profundamente triste porque o meu povo está a padecer. E então arma-se ali uma possibilidade de ele ser enviado sob auxílio de Artaxerxes, levando cartas, levando madeira, e então ele chega ali no seu povo, e quando ele chega o rei, que não tem absolutamente nada do povo judeu, do povo hebreu, ajuda para com que Neemias possa ser este ousado reconstrutor dos muros, tal como ele mesmo diz: permita-me que eu vá para lá para reconstruir a minha cidade. E ele, de forma ousada, pede isso, Artaxerxes então concede e ajuda-o. E ele então vai para a sua cidade. E quando ele vai para a sua cidade, naturalmente, aqueles
mais aqueles que não têm a mesma fé, a mesma disposição que Neemias. Então eles têm uma atitude nada louvável para com ele, discordam daquilo que ele vai fazer e até tratam aquilo de uma forma jocosa. Então ele vai reconstruir isso em um dia. Então aquilo que os antepassados fizeram, basicamente quem ele acha que é. E o texto nos diz que em 52 dias os muros foram restabelecidos. Neemias conhece o desvio do seu povo, ele reconhece o desvio do seu povo. Neemias, diante do reconhecimento dos desvios do seu povo, e ele coloca-se presente nessa mesma oração, ele então ora com uma sabedoria tal a dizer a respeito das promessas de Yahvé para com o seu povo, versículos 8 e 9 do capítulo 1, quando ele diz: lembra-te que se o teu povo se desviasse, ele ficaria espalhado pelo mundo, mas assim como falaste para Moisés, teu servo, se o povo se arrependesse, ainda que disperso pelo mundo, este povo seria restabelecido. Ele então, reconhecendo os desvios do seu povo, ora, arguindo esse direito das promessas de Deus, e a sua oração, em consequência, ela é ouvida por Deus. Ela é ouvida e atendida por Deus. E cheio de honrarias, ele volta para o seu país, abençoado, ajudado, auxiliado por um terceiro, que era extremamente poderoso e que não tinha absolutamente nada a ver com a causa daquelas pessoas. E a vergonha que aquele povo está a passar pela oração de um homem que reconhece o desvio de um povo inteiro, é transformado. A humilhação que aquele povo está a passar, pelo reconhecimento do desvio e pela oração de um homem, então, torna-se um exemplo de honra e um exemplo de estímulo para os demais. Capítulo 2, versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Neemias a contar ao seu povo como tinha acontecido toda aquela vinda dele para lá. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. A humilhação que o povo passava pelo reconhecimento dos desvios por meio de transforma num exemplo de honra e de estímulo. Naturalmente, sempre com alguém a duvidar, a querer humilhar, a querer continuar a desprezar. Neemias, ainda que não fosse o responsável direto pelos muros tendo sido derribados, ele se humilha perante Deus, ele se arrepende perante Deus, ele pede perdão pelos pecados seus e do seu povo. Mas para que isso acontecesse, foi necessário para Neemias reconhecer os desvios e as falhas do seu povo. Reconhecer os seus pecados. Poder-se-ia pensar que as portas estão queimadas e o povo está humilhado, os muros estão quebrados, deteriorados, porque o inimigo assim o fez. E sim, é verdade. Portanto, a culpa exclusiva e totalmente é do inimigo, que assim o fez para com o povo. Mas o homem Neemias percebe que isso aconteceu por causa dos desvios do povo. O inimigo fez, mas porque o povo se desviou do seu Deus. Então, ao inverso de olhar e encontrar o culpado lá do outro lado, Neemias percebeu que era preciso olhar para dentro. Era preciso olhar para as atitudes do seu povo que levaram a que o inimigo se fortalecesse contra eles. E então eles fossem humilhados. E então eles fossem envergonhados. De maneira que
aquilo que acontecia, que deixou ele profundamente entristecido, dependia de arrependimento e humilhação perante Deus. A tendência humana, infelizmente, é ver os erros e os desvios que estão nos outros. E às vezes até questionar o porquê da não operação de Deus com relação a algumas coisas. Mas o papel que compreende Neemias e nos relata nesse texto é que é preciso olhar para si, é preciso olhar para o seu povo, ainda que a participação dele não fosse direta, mas era preciso olhar por que aquilo tinha acontecido. Algo estava a antecipar aquele acontecimento. E esse algo era o desvio do seu povo. Era preciso, portanto, humilhar-se, pedir perdão pelo mal que o povo estava a cometer, e sabendo que, mesmo que o povo naquela altura não estivesse a compreender o que estavam a passar, as obras de Deus excedem esse entendimento. Os irmãos sabem que Neemias, o livro de Neemias, não está, aliás, há uma incursão apenas de Neemias, e não é desse texto, desse primeiro, segundo, terceiro capítulos, não estão nas nossas, no nosso lecionário. Neemias aparece mais para o final do ano, num texto distinto deste texto. E por que eu quis trazer esse texto hoje para a nossa reflexão? Nós estamos às portas de comemorarmos 126 anos dessa igreja. E quando nós estamos às portas de comemorar algum ano, quando nós estamos a comemorar algum ano, quando nós estamos às portas de comemorar algum ano de vida, seja nosso, seja de uma instituição, e nós, especialmente nós aqui, Igreja Evangélica Lisbonense, nos píncaros dos seus 125 anos, um ano festivo, um ano distinto, eu fico a pensar o que podemos hoje pensar a respeito de quem somos nós enquanto igreja. Quando nós pensamos nesses marcos temporais, que, muito bem dito na semana passada, o tempo não muda, mas os marcos temporais, eles sempre nos fazem repensar. São as transições, são os novos começos, não é? Ou às vezes os recomeços, novas jornadas que são por vezes desbravadoras, essa dialética entre o passado e o futuro, esse período de transição, não é? Os marcos temporais que nos dão a ideia, nos ofertam a ideia de que é possível recomeçar. Ora, vem um ano novo, é possível repensar o que foi feito até aqui, e é possível olhar para frente, quais são os novos planos, quem somos nós, quais são os nossos objetivos, onde nós queremos chegar, o que queremos atingir. Sempre há, nesse período de transição de tempo, ou penso, sempre seria produtivo haver, nesses períodos de transição de tempo, essa revisão de ideias, cumprir as velhas promessas, os velhos planos, ou fazer outros. Nesse tempo que, naturalmente, essa divisão de tempo, que é uma invenção humana, mas o calendário, ou seja, não pode mudar muitas coisas, não muda, ou melhor, não muda nada, mas destes marcos temporais necessários, num tempo para ter coragem de promover mudanças, de pensar em eventuais mudanças, tendo Jesus Cristo como nosso paradigma. E diante dessa reavaliação toda da mudança de ano, do novo ano que vem à frente, dos 126 anos
que vão iniciar, diante dessas reavaliações, eu me pergunto, será que precisamos reconstruir alguma coisa? Será que é preciso, e aqui entendam a analogia, reconstruir algum muro que esteja eventualmente deteriorado? Alguma porta que esteja queimada? E aqui naturalmente eu não estou a falar do prédio, naturalmente eu estou a falar de nós. Será que podemos pensar que, por vezes, nós perdemos algum tempo a olhar para os equívocos dos nossos inimigos, dos outros, reconhecemos os erros lá e não nos apercebemos da necessidade de reavaliarmos quem somos, individualmente ou como comunidade, a necessidade de pedirmos perdão pelos nossos pecados, a necessidade de nos arrependermos mais uma vez. Neemias poderia ter olhado só para quem tinha assolado o seu povo. Aliás, ele nem estava em Jerusalém e não precisava nem se considerar como um responsável direto quanto àquela vergonha que Jerusalém estava a passar. Mas ele preferiu reconhecer o erro dos que estavam lá, da sua casa, e também os dele. Quanto a nós, que já temos um certo conhecimento das coisas, uma certa vivência cristã, uma certa experiência, mesmo que quase involuntariamente temos a tendência de olhar para nós como seres completos, que por vezes nem precisam de muitas reformas, ou de reavaliações, ou de sermos reedificados, reconstruídos. Nós que temos as nossas convicções e muitas vezes não nos permitimos submetermos-nos a certas revisões, talvez não haja disposição ou espaço, e talvez involuntariamente, porque afinal nós já temos certa experiência, certo conhecimento das coisas. E o mesmo se dá também, por vezes, quanto às nossas estruturas físicas, naquelas nas quais nós nos pautamos, como o nosso lar, a nossa mesa de trabalho. Eu não sei se aqui eu me faço claro, mas por vezes nós cristalizamos a realidade de coisas como se elas não pudessem ser modificadas, porque afinal, aquilo está certo, aquilo é bom, e ponto. O jeito como funciona a minha casa é bom, ponto. Na minha mesa de trabalho ninguém mexe, porque funciona, sempre funcionou assim, funciona agora, e vem ter que funcionar assim amanhã. Na minha igreja, ninguém mexe, ponto. Sempre funcionou assim, funciona agora, e tem que funcionar amanhã. Talvez nós não nos permitimos, num antagonismo do que é ser reformado, por vezes, a dispormos-nos a sermos reedificados, a revisões necessárias, porque muitas vezes, ainda que haja uma rachadura no nosso muro, pode ser que nós só olhamos para o inimigo que está com o martelo na mão a rachar o nosso muro. E não percebemos o porquê o nosso inimigo se fortaleceu, porque muitas vezes pode ter sido pelo facto de que eu me desviei. E eu deixei os flancos abertos, como gostam tanto de usar. Eu fiquei fraco, frágil, porque eu me afastei do principal. E, portanto, seria importante essa revisão. Isso tudo me faz lembrar essa questão das nossas convicções, o nosso conhecimento prévio, nós já sabermos das coisas. Isso me faz lembrar uma frase de alguém que os irmãos sabem que eu gosto muito, Rubem Alves.
E é uma frase curta, ele diz assim, dizia: o caminho da verdade exige um esquecimento. É preciso esquecer-se do aprendido, a fim de se poder lembrar daquilo que o conhecimento enterrou. Às vezes, o saber, o conhecer, faz-nos ficar com os olhos fechados para as necessidades, as demandas que precisam ser revisitadas. Por vezes nós precisamos esquecer o que já sabemos para que possamos nos permitir uma revisão pessoal e comunitária. Despirmos-nos de quem somos, para que os nossos olhos sejam abertos, por fim, para essas necessidades de revisões e de mudanças. Ninguém está completo. Nenhuma instituição está completa. Todas elas precisam rever. Todos nós precisamos rever. Não é apenas o outro. Não é apenas a outra instituição. É conosco. É preciso olhar para os nossos pecados, os nossos erros, os nossos muros quebrados, as nossas portas queimadas. Irmãos, é analogia. E, portanto, arrependermos-nos, voltarmos a Deus enquanto é tempo. E com os olhos fitos no ano que se iniciará nesse marco temporal novo, as perguntas. Há muros que precisam ser reconstruídos? Ou seja, há coisas em mim, na nossa comunidade, em cada um de nós, que precisam ser reconstruídas, revisadas, reedificadas. Existem pecados entre nós que precisam ser objeto de pedido de perdão e arrependimento. Queremos reconstruir esses muros? Essa é uma pergunta interessante. Há erros? Queremos mudá-los? Queremos reconstruir esses muros? Queremos mudar o que não está bem? Estamos dispostos a isso? Ou, na minha mesa de trabalho ninguém mexe. Era assim, funcionava, é assim agora e funciona, e tem que continuar a funcionar assim amanhã. Estamos dispostos? Eu penso que se fôssemos responder aqui, há muros que precisam ser edificados, eu penso que a unanimidade, a nossa resposta seria sim. Mas acho que a pergunta principal é: queremos? Estamos dispostos? Arrependamo-nos, humilhemo-nos e peçamos perdão a Deus. Por mim, pela minha comunidade, e como nos diz o texto em Tiago, e Ele nos exaltará. Que seja assim, em nome de Jesus.